Oi, 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 oi. Som. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da 14ª Conferência Lusófona de Ciência Aberta. Em instante, iniciaremos os nossos trabalhos, então, desta tarde, que contará com as sessões de Petchakutia 1 e 2 e a segunda sessão de comunicações. Solicitamos, então, a todos que se acomodem, pedimos as gentilezas aos portadores de telefones celulares que ativem o modo silencioso do dispositivo. Relembramos a todos que esta Confoa tem o patrocínio da CAPES, FUNPEC, Conselho Federal de Biblioteconomia, CAURNE. Apenas 2 avisos que gostaríamos de dar. Na próxima sexta-feira, no pós-Confoa, haverá um passeio de barco pelo rio Potengi, no alto do Potengi. Os interessados podem procurar a Manu da organização para mais informações. Também no hall de entrada da reitoria temos uma parceria com a empresa Júnior de Turismo da universidade, que está disponibilizando mais algumas informações turísticas sobre a cidade do Natal. Então, para iniciarmos a nossa programação técnico-científica desta tarde, teremos a sessão Petchakutia 1 com 9 trabalhos. Nesta modalidade, as apresentações têm 7 minutos e, ao final, abriremos espaço para perguntas da plateia. Então, para moderar essa sessão, convidamos a bibliotecária Cleidiane Guedes Marques para a condução dos trabalhos. Cleidiane é mestre em Gestão da Informação e do Conhecimento, especialista em Gestão Estratégica em Sistemas de Informação, graduada em Biblioteconomia, sendo bibliotecária da Biblioteca Central do Islamamed e é atualmente chefe do setor de repositórios digitais. Para essa modalidade, devido à quantidade de trabalhos, Cleidiane irá chamar cada um dos trabalhos e, ao final, a gente compõe a mesa para perguntas. Cleidiane. Boa tarde. Bem-vindos a mais um dia da nossa Conferência Lusófona de Ciência Aberta. Como o Matheus já apresentou, eu irei chamar um a um para fazer a apresentação, desce para assistir os colegas e, em seguida, no final, faremos a mesa aqui composta para perguntas e respostas. Então, para a nossa primeira apresentação, temos o título Uso do ORCID como indicador persistente na construção do banco de dados da produção acadêmica da Fundação Oswaldo Cruz. Os autores estão presentes: Marcos Soares Alves, Valdeir Mendes Cordeiro da Silva, ou Rafaela Loura Grando, ou Vanessa Arruda Jorge. A Vanessa está presente, pode vir. Aqui? Isso. Boa tarde a todos. Só botar meu cronômetro aqui, Clindy. Só um minutinho. Pronto, foi. Eu vou, então, falar um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito na Fiocruz. Ele tem acontecido dentro do ambiente do Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da Fiocruz. É uma plataforma multimídia da Fiocruz, que é alinhada ao movimento da ciência aberta, em que a gente produz indicadores, diversos tipos. Ali tem alguns, está bem pequenininho, mas quem quiser conhecer, o endereço é esse daqui. A gente produz indicadores da produção científica, patentes, dos nossos servidores, de fomento, questões relacionadas a fomento do Ministério da Saúde, fomento também de nossos programas internos. Então, a gente tem 6 dashboards no total dentro do observatório.
É uma iniciativa que começou lá em 2016, em que a Fiocruz pretendia olhar para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente para dentro, né, e entender como é que a gente estava dando as respostas para a sociedade a partir das nossas pesquisas, avaliar impacto, olhar em que áreas a gente estava investindo bastante, ou em que áreas tinha algumas lacunas, deficiências. Então, o observatório é essa plataforma, né, é esse ambiente. E aí, dentro do ambiente, eu vou falar especificamente sobre um dos indicadores, né, sobre a construção de um dos indicadores, do tratamento de um dos indicadores, que é o da produção científica. A gente entendeu, né, desde 2021, 2022 para cá, eu sou meio perdida no tempo e no espaço, mas eu acho que desde 2022 para cá, a gente mudou nossa metodologia de coleta de dados e de apresentação, né, que tipo de informações a gente apresentava dentro desse indicador. Então, aqui eu trouxe um pouco do fluxo geral do processo de coleta de dados para o indicador de produção científica. A gente hoje coleta de 6 bases diferentes, dados sobre a produção científica da Fiocruz, né, em bases bibliográficas e também no nosso repositório institucional, no ARCA, e também no Lattes, né, no currículo Lattes. Então, a gente faz todo um processo, uma transformação desses dados, tem todo um trabalho de ciência de dados, né, de aprendizado de máquina, inteligência artificial, para transformar todos os dados que a gente coleta e trazer isso tudo para dentro de um banco de dados, onde depois a gente vai oferecer para o cidadão, né, a partir de dashboard, né, uma visualização desses dados, né, dessas análises que a gente faz, desse tratamento desses dados, a partir do dashboard. Então, nesse processo, a gente fez um recorte para trazer aqui para o Confoa de uma questão específica, que é a questão dos autores, né, de como a gente faz o tratamento dos autores. Parece simples, mas é uma questão bastante complexa ali de aprendizado. Eu sei que meus colegas do BR Cris estão aqui e eles sabem o quanto é complexo todo esse trabalho. Mas a gente, então, tem muitos problemas de padronização de nomes dos autores, né, na nossa produção científica em geral. E não tem fácil solução para isso, sabe? Não tem uma solução só. A gente tem que fazer um conjunto de soluções para tentar oferecer um conjunto de dados mais confiável, né? Porque os dados estão aí, mas quando você tenta trazer isso e mostrar isso de forma mais confiável, essa é toda a questão. A gente não pode simplesmente achar que o J.A. Silva é o João Antônio Silva, né? O João Antônio Silva pode ser outra pessoa, pode ser uma mulher, pode ser. Então a gente não tem como falar para a máquina, o J.A. Silva é igual a João Antônio Silva. Não, então tem uma série de questões que a gente tem que considerar. Eu trouxe um exemplo, inclusive, de um colega aqui da Fiocruz, é nosso colega pesquisador, o Sancler, a quantidade de vezes, diferenças do nome dele quando aparece. Quando a gente mostra essas informações para os pesquisadores, eles ficam, realmente, a base tal eu sou citada de uma forma, na outra base eu sou citada de outra, no Lattes eu preencho. Então, tem toda uma questão aí de padronização. Então, como é que a gente está tentando resolver isso? A gente tem usado o ORCID, ou ORCID, não sei bem como é que a gente vai chamar aqui, mas eu vou chamar de ORCID, para tentar deduplicar e desambiguar essas informações dos nomes dos autores, né, diante dessa complexidade que eu falei para vocês. Né, e aí usar esse identificador persistente, não sei se todos conhecem o que é o ORCID, mas é um identificador persistente em que a gente consegue, então, ter um endereço do pesquisador e conseguir fazer esse tratamento. Aqui, a gente, só para mostrar o universo, a gente tem um universo, nessa coleta que a gente faz, de servidores, alunos, terceirizados, de toda o corpo, né, a comunidade Fiocruz, que a gente coleta dados de todos esses. Né, e a gente muitas vezes a gente tem os dados, por exemplo, os CPFs dos servidores, mas a gente não tem CPF de bolsista, mas todo esse grupo está na nossa coleta. Então, a gente aplicou a API do ORCID dentro desse nosso banco de dados, né? E aí a gente ia vendo aqueles que já tinham ORCID, porque a nossa coleta é desde 2008. Em 2008, o ORCID ainda não existia. Então, a gente tem um conjunto de dados aí. O para frente, a gente sabe que está muito melhor do que o para trás. Mas o para trás, a gente tem uma grande problemática. Então, a gente vai fazendo uma série de checagens. Desculpa, estou correndo. Aqui é o resumo visual da metodologia. Não vou tentar explicar, porque assim, é isso. A gente pega os dados do banco de dados, checa com a API do ORCID, e depois a gente tem uma nova planilha em que a gente olhou. Eu vou passar para os resultados, que eu acho que é o
acho importante. Nessa coleta, a gente tinha, então, mais de 179 mil registros de autores afiliados à Fiocruz, né, naquele grupo que eu falei, bolsista, terceirizado, servidores. E aí a gente percebeu que desse conjunto ali de mais de 179 mil, a gente tinha 3.670 registros que já tinham ORCID, muito pouco, né? E aí tem toda essa trabalheira para tentar resolver isso. Com a aplicação da API do ORCID, a gente melhorou os nossos números em 23%. Então, a gente conseguiu totalizar um número de 13.956 registros de autores padronizados, organizados, gerenciados via ORCID, né? Um ganho aí de mais de 10 mil. Então, assim, a gente entende que essa aplicação, né, para além de toda a questão de padronização, de melhoria da qualidade dos dados, também contribui para a questão da integridade, do reconhecimento, do crédito dos autores, que muitas vezes não é dado pela falta de padronização do nome, que parece alguma coisa simples, mas não é. Então, concluindo, a gente entende, a gente queria reforçar, e a gente vai fazer um trabalho bem forte de sensibilização na nossa instituição quanto ao uso do ORCID, entendendo que ele pode, sim, apoiar em todos esses processos de criação de indicadores e, no final disso tudo, na tomada de decisão, porque a tomada de decisão pode ser prejudicada num ambiente que a informação, né, não está tão padronizada, não está tão... a gente pode dizer que tem pouca qualidade daquele banco de dados do jeito que ele está, né, o dado bruto. Bem, é isso. Obrigada. E fico à disposição depois para qualquer contato. Obrigada, Vanessa. Na sequência, integração de repositórios de dados abertos para certificação da produção científica. Washington, Thales, Vivian. Boa tarde a todos, meu nome é Tiago, sou do Cefet Minas, eu sou um dos autores desse trabalho, desse artigo, vou falar um pouco sobre como a gente tem utilizado a integração de dados para o processo que a gente tem denominado como certificação. Esse trabalho também é assinado pelos outros autores, mas por trás a gente tem um grande conjunto de outras pessoas que têm colaborado, porque essas estratégias que a gente tem utilizado, ela está no contexto do BR-CRIS. A gente tem como plano de fundo as estratégias que a gente utiliza no BR-CRIS, principalmente para realizar a integração. Internamente, a gente trata todos os conjuntos que a gente coleta hoje, num modelo de entidades e relacionamentos, em que, atualmente, a gente possui uma série de entidades, e, a partir do momento que a gente consegue fazer a coleta, o tratamento, a gente vai agregando esses dados em um grande conjunto e, consequentemente, a gente faz um mapeamento desses relacionamentos. Esse processo é importante, é interessante, porque ele viabiliza a gente construir o que a gente chama atualmente de certificação, em que o objetivo principal é a gente viabilizar o acesso a alguns documentos que, em determinadas fontes, não são facilmente acessíveis ou que não possuem, principalmente, identificadores persistentes. Então, essas são as fontes que a gente tem tratado hoje no BR-CRIS. São várias fontes, algumas delas fomentam mais de uma entidade. Essas fontes que a gente tem, a principal delas é o currículo Lattes. A gente hoje tem o currículo Lattes, composto hoje por pouco mais de 8,2 bilhões de currículos. E esses currículos são a nossa principal fonte e esses currículos são os principais desafios que a gente tem. Porque é uma fonte autodeclarada, onde os indivíduos registram as suas informações e a validação passa a ser um grande desafio. Então, essas são as nossas fontes, e o estudo de caso inicial que a gente tem é a integração que a gente tem feito do OASIS BR com a plataforma Lattes, no intuito de estar certificando, essa é a denominação que a gente tem utilizado, as teses e dissertações que estão no Lattes. Então, para isso, a gente usou o OASIS BR, composto hoje por 1,9 milhões de teses e dissertações, e o intuito é verificar no currículo Lattes as teses e dissertações que estão registradas lá, para que a gente consiga integrar com a ASBR e, dessa forma, viabilizar o acesso diretamente ao documento dessa tese ou dissertação.
Então, a gente tem um arcabouço computacional que foi importante para esse processo. Esse arcabouço funciona dentro do BR-CRIS, em que, inicialmente, a gente passa a dar um identificador persistente para aquela tese de dissertação que está no Lattes que não tem identificador persistente. Então, a gente tem uma série de estratégias essas já testadas, já validadas, que a gente utiliza para diversas análises dentro do BR-CRIS, em que a gente denomina um identificador, basicamente composto por título, por ano e por tipo do documento, né? No caso, a gente usa o título, o ano da publicação e o tipo, se é uma tese ou uma dissertação. Então, a gente faz um tratamento desse para todas as teses e dissertações que estão registradas hoje no Lattes, e a gente faz o mesmo tratamento com as teses e dissertações que estão registradas no OAS-BR, no intuito da gente encontrar a mesma chave, porque a composição desses elementos, eles se tornam um hash, é uma chave que a gente utiliza, e quando a gente encontra a mesma chave nos dois repositórios, a gente acaba fazendo a interligação das duas, compondo, então, um elo de ligação, em que, atualmente, a gente disponibiliza uma API. A API é essa que o CNPq tem utilizado, e aí a gente consegue, de certa forma, certificar essa tese ou dissertação dentro do currículo Lattes. Então, provavelmente, alguns de vocês devem ter visto que apareceu na frente da tese da dissertação de vocês, né, o símbolo do OAS-BR, que é aquele símbolo ali, que agora ele viabiliza, né, a exemplo do outro símbolo que a gente tem lá, que é ir para o currículo Lattes de um coautor, de um co-orientador ou orientador. Agora você consegue ir para a página do OAS-BR, quando você clica naquele ícone, quando acontece esse processo de certificação. Então, isso viabilizou, né, porque agora eu consigo chegar na página do OAS-BR. A partir dessa página, é possível, né, ir na página do próprio repositório e, consequentemente, também a gente consegue chegar diretamente a um documento. Então, a partir do currículo Lattes de um indivíduo, agora você consegue chegar de uma forma bem mais facilitada a um determinado documento, né, final, que representa aquela tese ou dissertação, utilizando essa estratégia que a gente tem adotado, né? Isso vai de encontro com o que a Vanessa falou antes aqui, dessa falta de identificadores persistentes, que é o caso do ORCID, e que é o nosso caso aqui das teses e dissertações. Pois bem, pessoal, a gente tem um pouco mais de 1.100.000 teses e dissertações registradas na plataforma hoje, na plataforma Lattes atualmente, né, em que a gente já conseguiu certificar 65% delas, um pouco mais de 700.000 teses. O próximo passo nosso está sendo nas teses internacionais, em que a gente está indo, né, fazer essa vinculação com a NDLTD. Então, a gente está fazendo esse esforço atualmente. Alguns casos são extremamente complexos, porque o que é registrado no Lattes é totalmente diferente do que a gente tem em outros repositórios. Então, essa também é uma grande dificuldade que a gente tem. Mas esse percentual aí, né, é um percentual representativo. A gente continua com esses mesmos esforços em outras frentes, né? Então, a gente tem uma frente com os dados de patentes, onde a gente pretende vincular agora as patentes que estão no Lattes com a SpaceNet, que é o nosso repositório que vai viabilizar também chegar a alguns documentos. O software, para que se chegue no certificado do software lá no INPI, né? E, consequentemente, a gente tem tentado identificar as publicações que não possuem identificador persistente, como, por exemplo, o DOI. Para vocês terem uma ideia, né? Aproximadamente 50% dos 8 milhões de artigos em periódicos não possuem DOI no Lattes. E aproximadamente 85% dos artigos em eventos que estão no Lattes, são 18 milhões de artigos, não possuem DOI. Então, a gente agora utiliza, a gente está com o OpenAlex, tentando vincular nessa mesma estratégia que a gente tem, né, algumas publicações que estão no Lattes em busca de um DOI em outros repositórios que são um pouco mais curados, harmonizados, ou essas nomenclaturas todas que a gente tem aí. Bom, esse é o nosso esforço, fica aí o meu contato. Obrigado. Obrigada, Tiago. Na sequência, o autor que vai apresentar o trabalho, uma rede de colaboração para os repositórios digitais brasileiros. Juliana, do IBICT. A apresentação da Juliana, por favor. Obrigada.
Bom, eu acho que tenho antes desse, mas tudo bem. Bom, boa tarde. Meu nome é Juliana, trabalho no IBICT e, na verdade, hoje é um dia especial, acho que para mim e para a maioria das pessoas que estão aqui, porque eu vou apresentar um trabalho que, na verdade, é fruto do que a maioria de vocês fazem. Então, na verdade, eu só estou aqui para contar uma história de sucesso do trabalho que os bibliotecários brasileiros fizeram em prol do acesso aberto, inicialmente, e hoje em prol da ciência aberta. Então, bom, eu coloquei esses tópicos aqui, porque eu coloquei o primeiro como rede de colaboração, porque ele vai ser uma coisa que vai perpassar todos os outros 4. E aí, repositórios institucionais, porque foi assim que a rede começou. Ela começou falando e tratando, inicialmente, sobre repositórios institucionais, porque naquela época não se pensava ainda em repositórios de dados. E aí vem a transição para os repositórios digitais, porque eu abarco tanto os repositórios de publicações científicas e também os repositórios de dados, né? Então, a gente começa a falar sobre repositórios digitais. E o acesso aberto, porque a rede também ela começou falando sobre o acesso aberto e hoje a gente está nessa transição para a ciência aberta. Então, tanto os repositórios institucionais, quanto os digitais, quanto o acesso aberto, quanto a ciência aberta, o pilar deles todos é um trabalho colaborativo. Então, é um trabalho colaborativo entre o pesquisador, entre as revistas científicas, entre os editores, entre os bibliotecários, e são diversos atores aí fazendo parte dessa rede. Bom, então, o objetivo do trabalho é como que uma rede de colaboração pode contribuir para a criação e sustentabilidade dos repositórios digitais no Brasil. E esse trabalho, a metodologia que a gente utilizou foi exploratória, com base na bibliografia que a gente conseguiu levantar, para extrair esses dados e o histórico da rede, né? Bom, e aí tem-se, pensando-se que o IBICT ele era o responsável em transmitir para o Brasil, as boas práticas do acesso aberto, inicialmente, e depois da ciência aberta. Só que, bom, o IBICT é pequenininho e o Brasil é grandão. Então, eles pensaram, caramba, como que a gente vai fazer para dar conta disso? Então, a gente pensou numa forma de descentralizar isso e trazer parceiros e trabalhar de forma coordenada e colaborativa para disseminar as boas práticas do acesso aberto e da ciência aberta. Então, com base nisso, criou-se 5 sub-redes, que é a Rede Norte, a Rede Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. E o IBICT tem o papel de coordenar e disseminar para as coordenadoras dessas redes quais são as boas práticas e o que elas têm que disseminar para os seus partícipes, né? Bom, e aí a primeira a ser criada foi a Rede Norte, e tem um adendo, tá? Que é uma coisa que eu acho interessante em relação à rede, é que elas não foram criadas todas juntas. E elas têm elas são independentes entre si. Então, uma não depende diretamente da outra, mas elas têm um trabalho de colaboração umas com as outras. Isso que é interessante, porque elas mesmas decidiram se aproximar para fazer um trabalho mais eficiente e eficaz e ter benefícios maiores. Então, a primeira rede foi a Rede Norte, que teve o seu ano de criação em 2014, por meio da Carta de Belém. Na época, 10 instituições assinaram um compromisso em participar dessa sub-rede. Hoje, tem 16 partícipes, né? Se a gente for considerar que é a região norte do país, esse número é extremamente expressivo, né? E a gente tem a coordenadora, que é a Célia, que, infelizmente, não está aqui, mas fica aí o nomezinho dela. E, bom, vamos parabenizar a Célia por ter feito todo esse trabalho e conduzir esse trabalho ali na região norte. A segunda é a Rede Sul, que teve o seu ano de criação em 2016.
tem 41 instituições participantes, e aí conta com a Caterina e a Angélica aí na coordenação. A próxima é a Rede Sudeste, né, que teve seu ano de criação em 2017, hoje com um número impressionante aí de 81 instituições participantes e com a coordenação fantástica da Claudete, porque coordenar 81 instituições não deve ser fácil. Temos a Rede Nordeste, né? Eu acredito que muita gente que está aqui hoje, vários bibliotecários, né, representando suas instituições, fazem parte da Rede Nordeste. Se vocês não fazem parte, Cleidiane está aqui, é a coordenadora. Com 14 instituições participantes na época da coleta de dados. Então, se tem instituição que não participa, na próxima eu quero ver esse número maior. E temos a Rede Centro-Oeste, que começou com a iniciativa da Embrapa. E aí é uma rede que está ainda em criação, está em desenvolvimento, aí, com a coordenação da Cláudia Moura, da UFG, e vai dar certo também. A gente vai conseguir, a gente sabe que é difícil esse trabalho de convencer as instituições a participar de uma rede em prol da ciência aberta. Bom, e aí vocês perguntam, né? Não, mas qual que é o papel do IBICT nisso tudo, né? Então, além dele coordenar a rede, o IBICT ele também produz serviços, né? E distribui para essas redes. Eu não coloquei aqui todos, eu coloquei só alguns tópicos, né? Que o IBICT disponibiliza o software DSpace totalmente com os formulários customizados, né? Então, vocês não vão ter problemas de interoperabilidade, porque todos os formulários para os depósitos estão todos adequados às diretrizes e boas práticas. Tem também o desenvolvimento de um plugin de estatísticas e a interface do gestor. E quem quiser saber mais sobre isso, se inscrevam no evento pós-COFOA na sexta-feira. Bom, e a conclusão é que, embora esse trabalho tenha tido muita eficiência e tenha surtido muito sucesso, eu ainda acho que há muita coisa para se fazer, ainda mais aí com os repositórios de dados. E, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento à Cleidiane, Cláudia, Claudete, Angélica, Caterina e a Célia, que não está aqui, pelo trabalho que vocês vêm fazendo ao longo dos anos. Podem colocar o próximo. Obrigada, Juliana. O próximo trabalho, que são das autoras Rosane Telly, Lins Castilhos e Heloísa Príncipe, eu tenho o convite e o desafio de apresentar o trabalho das colegas que, por motivo de saúde, não puderam estar presentes. Então, por favor, projetar preprints na ciência da computação, um estudo preliminar. Bem, o trabalho das autoras tem o objetivo dessa pesquisa é apresentar questões que têm sido temas de discussões recorrentes na ciência da computação e refletidas na literatura internacional sobre o tema preprints. Como metodologia, elas utilizaram a pesquisa bibliográfica descritiva, realizada no Google Acadêmico e nas bases de dados Scopus e Dimensions, sobre o tema preprints na ciência da computação. As autoras afirmam que preprints, pré-publicações em português, são manuscritos que descrevem pesquisas que ainda não foram submetidas à revisão por pares. Foram aceitos para publicação pelo editor, de conformidade em periódicos ou em anais de eventos, mas aguardam o resultado final da avaliação pelo comitê de revisores para serem publicados. Krumblos, Bloom e Ross destacam ainda como vantagens dos preprints que os cientistas podem publicá-los rapidamente e receber feedback de seus pares, às vezes quase instantaneamente. Mantém os cientistas informados sobre o que seus pares estão estudando e os ajuda a desenvolver o trabalho. O primeiro servidor de preprints foi instalado em 1991.
para que pesquisadores das ciências físicas pudessem compartilhar seus trabalhos de modo mais ágil, antes da revisão por pares, lançado posteriormente e conhecido melhor por todos como Archive, Preprints Archive, em 1998. O Archive tornou-se, desde então, o primeiro repositório de pesquisa em computação de acesso aberto, permanente e online, e tem sido o servidor de preprints amplamente utilizado pelas comunidades nacional e internacional da ciência da computação para postar manuscritos. Aqui elas trazem discussões sobre os preprints na literatura. Lin, 96, argumenta que, por causa da demora entre a submissão de um artigo de pesquisa e sua publicação, muitos cientistas na vanguarda da pesquisa entendem que as informações publicadas servem mais para validar e certificar a posição do autor da pesquisa ou ter uma função de arquivo, do que ser um veículo para a comunicação de informações atuais e de relevância direta para a pesquisa em andamento. Legois et al., 2018, discutem a demora com que se processam as avaliações, bem como o problema das avaliações tendenciosas. Sorgel et al., 2013, discutem as armadilhas das revisões por pares e as oportunidades das revisões abertas como solução para a demora e a imparcialidade nas avaliações e defendem a possibilidade de um sistema de avaliação mais flexível. Já Sonton e Gong, 2017, realizaram pesquisa sobre a popularidade do Archive, postados como preprints durante um período de 10 anos, e os resultados revelaram que a incidência de preprints aumentou no período cerca de 23% entre as conferências mais seletivas da área. Pulka et al., 2021, avaliaram preprints posteriormente publicados em periódicos para avaliar o quanto e como os artigos mudaram entre as versões e constataram que foram poucas as mudanças. Klein et al., 2019, investigaram os argumentos de editores de que adicionam valor às revisões de preprint em suas contrapartidas publicadas. Os resultados revelam que o conteúdo do texto dos artigos científicos geralmente muda um pouco. Soderberg, Ergton e Nosek, 2020, investigaram as causas do ceticismo quanto à credibilidade de preprints e os motivos de não serem frequentemente citados. Descobriram que isto se deve à política dos periódicos, que até pouco tempo não permitia citações de preprints, bem como a ausência de reputação do periódico ou do artigo, definida por métricas de citação e de revisão por pares, ambas ausentes em preprints. Pagliaro, 2020, constatou que cerca de 50% de todas as citações de preprints são recebidas dentro de 24 meses, desde a postagem, após os quais essa taxa diminui devido à publicação online do periódico, embora mais tardia, sugerindo uma tendência dos autores preferirem citar a versão do periódico em vez do preprint, ambas disponíveis online. Ferressa Pena, 2018, constatou entre pesquisadores investigados que a citação do preprint não diminui a relevância de suas publicações em processos de avaliação pelo fato do número de citações a preprints ainda ser baixo. Porém, a mudança desse cenário pode demandar ferramentas apropriadas para medir as citações de preprints de modo mais eficaz. Noruzzi, 2016, descobriu em pesquisa que os artigos depositados no Archive são cada vez mais citados nos recursos da web indexados pelo Google. Larivière et al., 2014, em estudo realizado entre conjuntos de metadados do Archive e de periódicos indexados pela Web of Science, com o objetivo de avaliar as taxas de adesão aos preprints e o intervalo temporal entre a submissão ao servidor e a publicação nos veículos, constatou que 64% dos manuscritos do Archive são artigos publicados em periódicos indexados pela Web of Science, com algumas exceções, como a ciência da computação, que publica intensamente em anais de eventos científicos e encontrou uma expressiva redução do prazo de publicação dos manuscritos em periódicos. Lecan, 2012, sugere como tentativa de solução de problemas com a avaliação pelos pares e agilidade de publicação a adoção pelo Archive de Ciências da Computação do modelo de publicação Overly Journal. Overly Journals
se caracterizam por manuscritos que são postados pelos pesquisadores em um repositório de acesso aberto ou servidor de preprint, já sob a forma de um preprint como pré-requisito para a publicação no periódico. Ali são comumente avaliados por grupos de acadêmicos em vez de organizações formais e publicados em um periódico online, que não constará artigos, mas os links para os artigos hospedados no servidor de preprint. Os Orbit Journals também podem ter uma classificação elevada nas métricas tradicionais de citações de periódicos e nenhum dos periódicos investigados exige cobrança dos autores, o que provavelmente está relacionado aos aspectos custo-benefício do modelo Orbit Journal. A comunidade da área da computação no país já faz uso da prática de preprints e conta com um número expressivo de manuscritos no archive, necessitando de aprofundamento nos estudos para compreender melhor o seu comportamento e perfil. Para as considerações, os preprints têm sido vistos como uma tendência positiva para a comunicação científica, pois são acessíveis rápida e gratuitamente. Permitem a interação dos cientistas não só com seus pares, mas com pesquisadores de outras áreas e mesmo com não acadêmicos e, sobretudo, democratizam o conhecimento ao romper as correntes da comunicação científica com as grandes editoras científicas. O preprint não se propõe a substituir os artigos científicos avaliados por pares, mas já demonstrou que é uma peça importante na forma como se faz e se comunica a ciência. Obrigada, Rosane e Heloísa Príncipe, pelo trabalho partilhado com todos. Seguimos a apresentação e agora teremos um vídeo, também de um autor que não pôde se fazer presente. Recursos educacionais abertos, lições da União Europeia para o espaço lusófono. Eduardo Santos e Giulia Priora. Probleminha no som. Só um instante, por gentileza. Olá a todos, o meu nome é Eduardo Santos, eu sou investigador da IPSI, da Nova School of Law da Universidade Nova de Lisboa. Lamento muito não estar presente aí, gostaria de estar aí convosco. Não foi possível. Por coincidência, no dia em que tenho que gravar esta apresentação, estou em Bruxelas. E é precisamente em Bruxelas que começa o tema da minha apresentação, portanto vamos a isso. Olá de novo. Esta apresentação é intitulada Recursos Educacionais Abertos, Lições da União Europeia para o Espaço Lusófono. É um trabalho meu e da professora Giulia Priora, diretora do Centro de Conhecimento IPSI da Nova School of Law, que significa Intellectual Property and Sustainable Innovation. Os recursos educacionais abertos, vamos começar por uma rápida revisão da definição. Esta definição é bastante variável, depende das fontes, mas, em geral, podemos dizer que são materiais criados para fins educativos e que permitem um acesso livre e sem custos, a sua reutilização, a sua adaptação e redistribuição. Sendo esta uma conferência de acesso aberto, penso que todos estão bastante familiarizados com este assunto. Portanto, cabe, sim, talvez lembrar que esta lógica aberta é uma lógica completamente oposta à lógica dos direitos autorais. A regra geral que nós temos é que a exclusividade destes direitos que vimos é concedida ao autor da obra. O mesmo é dizer que há uma proibição da utilização de quaisquer materiais como regra geral. Ou seja, por norma nada pode ser utilizado, mesmo que seja disponibilizado na internet e esteja acessível. A Diretiva da União Europeia 2019-790, relativa aos direitos de autor no mercado único digital, trouxe bastantes novidades, entre elas uma nova exceção para fins
de Educação e Ensino, cujo objeto é a utilização de obras e outro material protegido em atividades pedagógicas digitais e transfronteiriças. Já existia uma exceção na União Europeia para a utilização de obras para fins educativos. Acontece que o legislador optou por introduzir uma nova exceção com vista a esclarecer a aplicabilidade desta exceção para fins educativos aos casos de ensino em linha e atribuir à exceção um efeito transfronteiriço a toda a União Europeia. Também por isso tornou-a uma exceção obrigatória para os Estados-membros implementar, o que é raro, o que é algo bastante raro, porque, por norma, quase todas as exceções de direito de autor na União Europeia são opcionais para os Estados-membros implementarem. A pandemia da Covid-19 veio dar toda uma nova importância a esta exceção, devido aos períodos de confinamento obrigatório que levaram ao encerramento dos estabelecimentos de ensino e a passagem de todas as atividades letivas para o ensino à distância. Acontece que este artigo 5º, nós não vamos entrar nos detalhes da formação, mas teve uma formação muito flexível, de forma a poder acolher diferentes tradições legais dos Estados-membros. Ou seja, por um lado era obrigatório, mas por outro lado conferiu aos Estados-membros uma grande margem na sua transposição. Isto resultou em soluções bastante diferentes por toda a União Europeia. O que leva alguns autores a questionar se algum tipo de objetivo de harmonização foi de facto atingido ou não, para além dos problemas na compreensão e cumprimento de regras que se tornaram bastante complexas. Ora, fazendo um paralelo com o espaço lusófono e por comparação à União Europeia, nós no espaço lusófono temos geografias bastante distantes, não temos um mercado único, não temos uma harmonização legislativa em matérias de exceções de direitos autorais. No entanto, beneficiamos de um mercado natural de bens digitais comuns. A internet anula a distância geográfica e a língua partilhada torna os recursos partilhados em linha em bens digitais comuns. Quando um professor brasileiro disponibiliza uma aula online, ele não a disponibiliza apenas aos seus concidadãos, ele disponibiliza a todos os falantes da língua portuguesa. De igual forma, quando um aluno português pesquisa um recurso educacional online, ele tanto acede a recursos portugueses como a recursos de todos os outros países da CPLP. E às vezes nem se percebe imediatamente qual a variante em questão, principalmente quando são materiais escritos. Ora, estes bens digitais, bens comuns digitais, não são algo que precisa ser criado ou instituído. Eles existem por si de forma natural. Repare-se como que a União Europeia está a tentar obter por via legislativa, este mercado único comum digital, nós já conseguimos ter, de facto, na lusofonia, mesmo sem harmonização legislativa. Ora, esta falta de harmonização legislativa entre os países da CPLP pode ser ultrapassada pelo menos de duas formas. Uma delas é por via dos OERs e das licenças abertas, ou por via das alterações legislativas em cada país. Uma adoção generalizada de OERs permitiria estabelecer, e permite estabelecer, um quadro legal comum a toda a lusofonia, independentemente das diferenças legislativas que temos. E é bastante mais fácil de implementar, é uma questão de se tornar mais comum o recurso a licenças abertas. Mais difícil será uma harmonização legislativa, embora esta opção também tenha vantagens. Repare-se, pode facilitar e incentivar a cooperação académica, que já existe. Alunos e professores em intercâmbio teriam regras comuns para a utilização de quaisquer materiais em contextos educativos, e não seriam só materiais abertos, seriam quaisquer materiais mesmo protegidos por direito de autor, e conferiria uma maior segurança jurídica a atividades em linha entre os países da CPLP no que toca à utilização de obras protegidas por direitos autorais. Estas apresentações são muito rápidas, portanto eu deixo aqui os meus contactos. Muito obrigado pela vossa atenção e desejo a continuação de uma ótima conferência. Obrigado. Obrigada ao autor pela apresentação. Em continuidade, iremos chamar os autores, o apresentador do trabalho, indexar
um meio de acesso ao conhecimento. Será apresentado por Paulo Lopes. Olá, boa tarde a todos. Venho então falar-vos do Indexar. Portanto, o Indexar integra-se nas atividades de ciência aberta da FCT-FCCN. O professor Francisco Santos, ontem, na intervenção que fez, já falou destas atividades. Elas têm essencialmente a ver com publicações e há serviços que nas 3 vias de publicação científica, via dourada, via diamante e via verde, também na parte da gestão dos dados de investigação e temos então também o Indexar. O que é o Indexar? É um diretório de repositórios e revistas científicas digitais, é de âmbito nacional e atua na área da ciência e tecnologia e da cultura. No fundo, ele reúne registros que têm meta-informação específica que os classificam e que permitem aos utilizadores localizar ou identificar repositórios e revistas científicas nas suas áreas de interesse. Este serviço tem como principal objetivo disponibilizar uma ferramenta de acesso à informação digital de forma integrada, possibilitando listar fontes credíveis de informação. O problema que quisemos tratar aqui teve essencialmente a ver com a dificuldade sentida pela comunidade em encontrar listas de recursos digitais de forma integrada, organizada e fidedigna e, no fundo, o que se quis foi criar um referencial de repositórios e revistas científicas, portanto, nas áreas que eu já mencionei, que oferecessem capacidade de pesquisa e navegação, informação completa e credível e a possibilidade da disseminação da informação que é registada no Indexar. O projeto teve desde o seu início apoio político, uma vez que ele próprio foi uma iniciativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Na altura, em 2016, foi criado um grupo de trabalho que produziu uma série de estudos prévios que depois serviram de base à implementação do Indexar. Foi também um projeto financiado, a sua execução teve início em março de 2019 e conclusão em março de 2022. A FCT foi a principal responsável pelo projeto, mas contou também com a colaboração da DG Lab, que é a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, e também da Universidade Nova de Lisboa. Em termos de modelo de governação, há 3 níveis de utilizadores. Há aquilo a que nós chamamos os donos dos recursos, que são os responsáveis por introduzir a informação e por manter essa informação no Indexar. Depois temos os coordenadores de domínio, que são especialistas em domínios de atuação, que validam a informação que é introduzida e validam se aquele recurso deve ou não constar do Indexar. E depois temos os coordenadores gerais, que essa coordenação está a cargo da FCT, de uma equipa da FCT e da FCCN. Os objetivos é que ele funcione como um registro global, nestas 2 áreas que eu já mencionei, que se possa constituir como uma fonte alternativa de informação, que assegure a representação de recursos nacionais em diretórios internacionais e que seja uma ferramenta de ajuda aos investigadores, às entidades financiadoras, editores, bibliotecas e outras instituições. E também promover o acesso e melhorar a visibilidade dos repositórios e das revistas científicas. Ele oferece um sistema que permite pesquisar e navegar em todos os recursos registados, com base numa série de critérios. Oferece também selos de confiança, no fundo isto são selos que certificam cada recurso numa determinada valência, por exemplo, que aquele recurso disponibiliza conteúdos em acesso aberto, que aquele recurso está presente na rede RECAP e por aí fora. Garante também, ou pretende garantir também a interoperabilidade, ou seja, a adesão ao Indexar pode potenciar a disseminação do registro pelos diretórios internacionais dos domínios onde eles atuam e, por exemplo, temos ali um exemplo que se tratar de um repositório institucional de acesso aberto, a adesão ao Indexar poderá propagar esse registro para o Open Door, caso ele ainda não esteja presente nessa plataforma. Este objetivo de ser uma fonte autoritativa já está a ser conseguido. Isto é um esquema de um sistema que nós estamos a montar, em que o Indexar vai funcionar como fonte autoritativa para identificar repositórios que estejam presentes na rede RECAP. Neste momento são 256 repositórios presentes, a maior parte são repositórios institucionais
seguido depois de sistemas de arquivo. Estão divididos por estes domínios de atuação: comunicação científica, arquivos, bibliotecas, património museológico e património sonoro. E em termos de atividades atuais e futuras, o que queremos e o que estamos a fazer é consolidar a informação que está presente no Indexar. Iniciámos o processo de promover a disseminação internacional dos registros. Estamos também permanentemente a angariar novos repositórios e novas revistas, e também temos um processo de envolvimento da comunidade, com comunicações frequentes e com a realização de eventos de promoção do Indexar. E muito obrigado. Obrigada, Paulo, pela apresentação. Seguimos com a nossa programação. O apresentador, a autora, né, do trabalho intitulado Recursos Educacionais Abertos nos Repositórios RECAP, Panorama Atual. Madalena irá apresentar. Olá, boa tarde. Eu sou Madalena Carvalho e venho apresentar um trabalho que foi efetuado também em colaboração com a Glória Bastos, da Universidade Aberta. Então, nós vamos falar aqui de recursos educacionais abertos e assumimos como ponto de partida a definição da Unesco de 2002, relativamente aos recursos educacionais abertos. Portanto, este conceito estrutura-se em torno de conceitos como acesso aberto a conhecimento e a processos pedagógicos desenhados para potenciar a construção desse próprio conhecimento. Portanto, temos desde logo conceitos como ciência aberta, dados abertos, software livre, produção colaborativa e partilha do conhecimento. Portanto, os REIA, nesse sentido, e em função da sua própria estrutura e da forma como eles se consubstanciam, têm assumido uma relevância crescente, sobretudo nos últimos anos e decorrentes dos contextos, nomeadamente dos contextos associados com o confinamento e a pandemia. Portanto, em função disso também, durante os últimos anos, cada vez mais se encontram muitos conteúdos digitais que estão em acesso aberto. Portanto, este tipo de conteúdos cresce a cada dia que passa. E muitas instituições de ensino superior já os vêm a disponibilizar conteúdos nos seus repositórios institucionais e a identificá-los como recursos educacionais abertos. Mas um equívoco muito comum é o de pressupor que um conteúdo que está em acesso aberto na net e que tem um conteúdo educativo é um recurso educacional aberto. O que acontece, e como foi já aqui dito há pouco, noutra apresentação, gratuito não é sinónimo de aberto. Para que um conteúdo possa ser considerado como recurso educacional aberto, ele tem que ser aberto, tem que estar disponível e tem que ter as permissões de uso. De que forma é que o autor entende que aquele conteúdo pode ser utilizado, e assim temos recursos educacionais abertos. Os conteúdos são os mesmos, a forma como eles estão organizados é que são diferentes. Ora bem, nós quisemos então percepcionar, durante este trabalho, a forma como os recursos educacionais abertos eram representados no RECAP, que é os Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal. Portanto, pretendemos ele vai fazer responder a 3 questões, identificar os repositórios que tinham documentos classificados como recurso educacional, percepcionar a diversidade de abordagens e de critérios relativamente ao licenciamento, à organização e ao acesso aos conteúdos, que são conceitos fundamentais quando falamos de REIA, e depois avaliar o nível de compromisso dos próprios repositórios para com o cumprimento das diretrizes internacionais nesta temática. Ora bem, como eu já referi, nós adotámos como referencial teórico a definição da Unesco, materiais de ensino, aprendizagem e investigação sobre qualquer formato, desde que tenham formatos técnicos abertos, que facilitam o uso e reutilização dos conteúdos, e, portanto, são estes referenciais da Unesco que estão subjacentes à avaliação que nós fazemos. E, portanto, aqui temos dois referenciais fundamentais: a abertura legal
e a abertura técnica, a abertura legal relativa aos conteúdos terem licenças, cada conteúdo ter licença que indique o uso legal, que promova a própria utilização legal dos mesmos, e depois a abertura técnica, porque pouco adianta um conteúdo ter uma licença que permita a sua utilização, se depois o utilizador esbarra num formato técnico fechado que não pode utilizar. Ora bem, também, e partindo aqui do consenso encontrado na literatura sobre as características mais importantes do recurso educacional aberto, portanto, são estes 5 R's, de que forma é que o utilizador, qualquer utilizador pode reter, portanto, não só visualizar, mas guardar o conteúdo, copiar, possuir, ter cópia daquele conteúdo, poder reutilizá-la, mesmo noutros contextos, fora do contexto em que ele foi produzido, pode rever aquele conteúdo e transformá-lo num outro conteúdo, pode combinar aquele conteúdo com outros recursos educacionais e pode redistribuir. Tudo isto feito de forma legal. Portanto, guardar, utilizar, adaptar, combinar e partilhar são estes os 5 R's que caracterizam os recursos educacionais abertos. Agora, relativamente aqui, fizemos então a pesquisa, analisámos o diretório RECAP, portanto, os repositórios representados no diretório RECAP, e fizemos uma pesquisa por recurso educacional. Que repositórios é que tinham estes conteúdos? Portanto, aplicámos aqui assim, através da pesquisa, através do DocType, Pedagogical Publication, pretendemos determinar a proporção de registros classificados como recurso educacional face ao conjunto de documentos disponibilizados pelo repositório, número de documentos do repositório, número de DocType, Pedagogical Publication e depois a percentagem perante o acervo. Ora bem, relativamente ao licenciamento, para que um conteúdo possa ser utilizado livremente, é fundamental que o autor indique, portanto, as licenças, a autorização que ele determina, e depois também verificamos aqui a questão relativamente à organização da informação. Como é que a curadoria da informação é efetuada? Para além destes 5 R's, como é que os conteúdos podem ser pesquisados? Portanto, é importante os conteúdos estarem agrupados, encontramos também essa informação na literatura, de que eles estão organizados para que o utilizador os possa encontre locais fidedignos que tenham recursos também eles fidedignos e de que forma é que isso se processa. Portanto, conteúdos, no fundo, que cumpram estes requisitos, que sejam pesquisáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Ora bem, então, a pesquisa foi feita em março de 2023, em 40 repositórios. 13 repositórios tinham conteúdos da tipologia recurso educacional aberto. Para a apresentação, os repositórios foram anonimizados, porque a nossa ideia é ser pedagógico e não... portanto, relativamente à proporção, cerca apenas de 1%, abaixo de 1% dos repositórios portugueses têm recursos identificados como recursos educacionais abertos. Um repositório evidencia 2% e depois há um repositório que tem cerca de 25% do total do acervo como recursos educacionais abertos. Relativamente às licenças, também apenas 21% dos registros identificados como REA permitem o acesso aos conteúdos. Portanto, relativamente ao licenciamento, também 7 repositórios não evidenciam indicação, 4 atribuem as licenças no campo de metadados, mas não aos fecheiros digitais, e 2 atribuem de modo sistemático licenças aos metadados e aos conteúdos. Relativamente à organização da informação, apenas um repositório institucional apresenta uma comunidade na qual agrupa toda a produção de recursos educacionais.
Ora bem, então aqui em termos de considerações finais e em termos genéricos, consideramos que não se evidencia um compromisso para com as orientações relativamente aos recursos educacionais abertos nos repositórios institucionais portugueses. Não foi uma surpresa, mas é uma evidência. A componente de mediação pedagógica, portanto, não tem uma expressão significativa. Para fomentar o desenvolvimento e implementação de práticas de educação aberta, não basta disponibilizar recursos educacionais e identificá-los como REA. Portanto, aqui, para garantir a credibilidade, a relevância e a sustentabilidade de projetos desta área, importa criar um espaço de debate para o pensamento crítico e a articulação entre os diferentes stakeholders, de forma a que os REA possam corresponder aos propósitos e concepções que estão na sua origem, possibilite o desenvolvimento de uma cultura de colaboração, favorecem a autonomia no acesso ao conhecimento e valorizem a educação para lá do espaço físico das instituições de ensino superior. Como considerações finais mesmo, portanto, não foi evidenciada a existência de uma política institucional relativamente aos recursos educacionais abertos em nenhum dos repositórios, mesmo naquele em que existe um grande conteúdo nesta área. E desta forma, à semelhança das políticas institucionais de acesso aberto para promover o acesso ao conhecimento, que está aprovado, enfim, que consideramos que é importante que as instituições de ensino assumam o compromisso para com a educação aberta e adotem diretrizes e políticas na área dos REA. Pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Madalena. Em continuidade, iremos chamar o apresentador, a apresentadora do trabalho Contribuição Social na Ciência em Projeto de Ciências Sociais e de Ciências Humanas no cenário Brasil-Portugal. Amanda Santos ou Fabiano Couto? Amanda Santos. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Amanda Santos Witt, eu sou bibliotecária, documentalista na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Ciência da Informação pela mesma universidade. Esse trabalho foi realizado, então, em parceria com o professor Dr. Fabiano Couto Correia da Silva, que é coordenador do grupo DataLab, que é o Laboratório de Dados, Métricas Institucionais e Reprodutibilidade Científica da URGS. A ciência cidadã é uma abordagem que envolve, então, a sociedade em geral na realização de pesquisas científicas. E essa contribuição social na ciência, ela acontece em níveis variados, que podem ser níveis desde mais instrumentais ou pragmáticos, né, conforme a visão de Sarita Ubagli, onde a participação em pesquisa, ela acontece em uma etapa da pesquisa, geralmente o recolhimento de dados científicos pelos cidadãos, ou a partir de uma vertente mais democrática, ou seja, uma participação social mais ampliada, que pode ser em uma ou mais etapas da pesquisa científica. E nós adotamos aqui, né, o termo cidadão cientista, embora a literatura da área apresente outros termos, como pesquisadores amadores, a gente adota essa por acreditar que ela é mais inclusiva, né, e traz a questão da cidadania, a questão do pertencimento social, né, do cidadão. Bom, a abordagem, então, na ciência cidadã, ela possibilita construir o conhecimento coletivo, né, impulsionando maior conscientização e atuação em questões chaves associadas a diversos campos do conhecimento. Embora nós conhecemos um pouquinho mais em âmbito das ciências biológicas, né, tem tido um grande destaque atualmente, a ciência cidadã ela pode ser, então, utilizada por várias áreas do conhecimento. Fruto desse cenário que, então, é caracterizado por mais abertura, mais colaboração, uma transversalidade maior, são aprimoradas as interações entre a sociedade e a ciência, permitindo a construção de políticas públicas norteadas para a pesquisa científica. Essa é uma pesquisa de natureza qualitativa, possui um caráter descritivo e exploratório. Ela analisa a existência dos projetos de ciência cidadã no âmbito das áreas de ciências humanas e ciências sociais, no Brasil e em Portugal. E ela verifica se esses projetos de ciência cidadã, que são registrados voluntariamente pelos coordenadores dos projetos nas plataformas, eles promovem a participação
dos cidadãos cientistas, né, capacitando eles para tal, e se disponibilizam essas produções científicas elaboradas com dados coletados pelos cidadãos, né, no âmbito dos projetos em acesso aberto. Utilizou-se para isso, então, a plataforma digital CIVES, Plataforma de Ciência Cidadã, desenvolvida em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e o mapeamento dos projetos, que tem um site institucional realizado pela Rede Portuguesa de Ciência Cidadã em 2022. Por meio das tags ou etiquetas que são atribuídas aos projetos, foram selecionados aqueles que integram esse campo investigado de ciências humanas e sociais. E a coleta, então, foi realizada em abril deste ano. Tá, aqui, então, nós podemos perceber a interface da plataforma CIVES, né, que possui, então, fórum, blog, guia de uso. Ela também disponibiliza organizações, outras plataformas, né, formações e recursos. E, no campo iniciativas, então, nós temos os projetos que são voluntariamente cadastrados. Essa é a interface da Rede Portuguesa de Ciência Cidadã. Então, nós localizamos 133 projetos, e, na sua maior parte, 80%, né, são do grande âmbito das ciências biológicas, né, conforme tabela de áreas de conhecimento, né, do CNPq, sendo 7 projetos enquadrados nas áreas analisadas. Então, aqui nós temos o quadro, né, temos os projetos, por exemplo, Labjaca, que é Favela Gerando Dados, que é o laboratório da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, né, formada por 100% por jovens negros, e temos outros projetos, como Coescola, Cidade para Todos, Semeando Ciência, Meninas em Campo, né, da rede Cunha C de Mulheres na Ciência, Arquigrafia, que é sobre arquitetura, e 2 projetos de Portugal, né, que são Memória para Todos e Projetos Dizeres, que visam, então, preservar, né, a memória e o conhecimento dos locais onde estão situados. Tá. 2 projetos, então, eles disponibilizam em seus sites as modalidades de capacitação oferecidas aos cientistas cidadãos. 4 fornecem link direto para acessar as produções, o que é muito importante, né? A gente pensando em termos de acesso aberto, que esses projetos eles disponibilizem, né? Seja para a comunidade em geral, para a capacitação dos próprios cientistas cidadãos, né? Os cidadãos cientistas e outros cientistas que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre a ciência cidadã. Um disponibiliza acesso aberto em parte, né? Parte da produção ela é fornecida na modalidade de acesso aberto, outros apenas as referências. 2 não fornecem acesso aberto a produções. Tá. Constatou-se a utilização dos seguintes meios para a formação. A plataforma YouTube ela é utilizada pelos projetos, então, por meio de vídeos, né? E um glossário com o resultado final da pesquisa, então, que permite dar esse retorno social, né, à sociedade e aos cidadãos cientistas. Lembrando que todos devem se beneficiar, né, dos resultados da ciência cidadã. Os pesquisadores, né, que obtêm dados coletados de qualquer lugar do mundo, otimizando tempo e recursos da pesquisa, os cidadãos cientistas, que podem participar dos projetos, né, e eles obtêm, seja conhecimentos, múltiplos letramentos, né, letramento em informação, letramento digital, né, o senso de pertencimento, né, a possibilidade de resolução, de sanar problemas locais, né, das realidades em que estão inseridos, e a sociedade em geral, né, que colhe os benefícios recebendo os frutos da ciência cidadã. Ok. Bom, então, acreditamos ser importante para a capacitação desses interessados em ciência fornecer os aportes para que eles possam participar de maneira socialmente ampliada, assegurando não apenas a acurácia dos dados científicos, que é uma grande preocupação, como também proporcionar as bases para a participação nas várias etapas do projeto, o que vai ao encontro, então, das boas práticas em ciência cidadã postuladas pela European Citizen Science Association no documento 10 Princípios de Ciência Cidadã. Né, ações direcionadas para favorecer o engajamento dos cidadãos, né, nessas áreas analisadas, de humanas e sociais, e difundir os conhecimentos, são cruciais para a formação crítica cidadã. As áreas também são essenciais para o desenvolvimento científico e tecnológico, né, de Brasil e Portugal, e os projetos demonstram um grande potencial para contribuir com questões chaves da realidade. E o desenvolvimento de infraestruturas digitais adequadas para esses campos, propiciando acesso aberto e preservação digital no âmbito dos projetos, pode, inclusive, estimular que se registrem mais ações de ciência cidadã, né, nas plataformas digitais, bem como a participação da sociedade em geral nos processos científicos. Aqui nossas referências, e muito obrigada.
Muito obrigada, Amanda. Vamos para a última apresentação da tarde em Petiacútia. Grupo Repositórios do Brasil. Sobre quais assuntos conversam? Vem para o púlpito Gracilene Maria de Carvalho. Boa tarde, sou Gracilene, da Universidade Federal de Ouro Preto. Estou aqui para apresentar uma experiência do Grupo Repositórios do Brasil, sobre quais assuntos conversam. E antes de começar, eu gostaria de perguntar, quem são aqui as pessoas que fazem parte do grupo do WhatsApp? É um grupo do WhatsApp Repositórios do Brasil. Levantem a mão. Olha só, todo mundo. Então, sintam-se representados, vocês que estão aqui por este trabalho. E também as pessoas, né, que estão assistindo online. Né, essa compilação aqui é do que discutimos nos últimos anos. Podem passar, por favor. Eu? Ah, tá aqui. Ah, meu Deus. Espera aí. Ótimo. Ah, tá aqui. Bom, o objetivo é apresentar os assuntos recorrentes discutidos no grupo do WhatsApp Repositórios do Brasil. Este repositório, ele conta com 98 participantes, alguém acabou de entrar agora, né? Então tem mais pessoas. E ele foi fundado em 2015, né? Após um evento que teve na Universidade Federal de Ouro Preto. Era um evento pequeno, onde foram 7 palestrantes. Foi ideia da Bianca, tá? É uma longa história esse negócio desse evento que nós fizemos na Universidade Federal de Ouro Preto. A Bianca dá as ideias e a gente vai nessa. Então, não havia tempo para interagir entre as pessoas. 7 pessoas em um dia, todo mundo ficou naquela aflição para poder trocar experiências. Que a gente quer conversar nos intervalos, perguntar a experiência, o que você fez, que tal. Então, logo após, eu e um professor, que era da Universidade Federal de Diamantina, criamos esse grupo, Repositórios do Brasil. Então, ele é um grupo do WhatsApp para troca de experiência desde 2015. Então, ele já tem um tempo aí, né, de caminhada. Para fazer esse trabalho, né, eu usei uma pesquisa qualitativa e quantitativa, tem uma parte que foi exploratória também. O período foi de 2018 a 2022, e foi feita uma análise das perguntas e respostas. Né, exportou do grupo as informações, né, das conversas, e foi retirada ali quais são as perguntas. E as respostas? Teve alguém entrou e respondeu a demanda ali colocada, a dúvida, o problema? Quantas pessoas responderam em cima daquela pergunta? Tá? E foram retiradas a questão sobre divulgação de evento e outras coisas mais. Foram só as perguntas mesmo. Tá? E essa atenção dos membros, né? Quais assuntos que tiveram mais atenção dos membros? Ai, meu Deus do céu. Tá. Ah, tá. Aqui nós temos uma linha do tempo, Repositórios Digitais do Brasil, é do Nivaldo, né, Ribeiro, nosso colega, também está no grupo, da tese dele. Então, ele fez esse mapeamento para a tese dele de doutorado, colocando lá o primeiro, né, 2004, e ele fez até 2021. Então, essas universidades, elas estão aqui para a gente ver. Uma começou e aí outras vão entrando. Lá no final, isso tudo vai fazer muito sentido na apresentação. Então, essa é uma linha do tempo bastante legal, está lá no documento dele. Muito bom para a gente ter nessa ideia aí da evolução desses repositórios do Brasil. Nossa, gente, está difícil hoje, né? Eu acho que eu estou... Não está passando. A Cleidiane, eu acho que eu preciso da ajuda do moderador. Ah, passou. Bom, então tá. Ela vai ajudar a gente. Pronto, resolvemos o problema. Bom, então aqui, né, a comunicação científica, o contato entre as pessoas, que é o foco. A gente tem uma comunicação formal, que é a escrita científica, nós, né, sabemos aí, tem trabalhos apresentados em evento, tem as teses, dissertações. Tem também uma comunicação entre pesquisadores, entre o grupo técnico e pesquisadores, né? Hoje a gente tem quem trabalha na parte técnica e também é pesquisador. Diálogos durante participação em evento, lista de discussões.
Pode passar, de acordo com a Campelo. Então, encaixamos, né, de acordo com a Campelo, a informal, interação facilitada e rápida, compartilhamento de ideias, obter variadas sugestões, descobrir pesquisadores com o mesmo interesse, então nos encaixamos. Então, a gente pode começar, né, a inserir, então, as mídias sociais nesses contatos pessoais informal na comunicação. Então, já é aqui um tema, né? Alguém que queira desenvolver isso mais, essa questão das mídias sociais, vai entrar aí como uma comunicação informal entre os pesquisadores? Bom, nos encaixamos neste espaço. E aqui, então, nós temos o resultado. Os temas mais discutidos em repositórios do Brasil e que teve mais interação, surpreendentemente, fichas catalográficas. É estranho isso aí. E quem estava no grupo sabe que nós ficamos sexta, sábado, até 4 da tarde, discutindo a questão das fichas catalográficas. Elas tiveram muita atenção. Muita. Depois vem o DSpace, coleções, metadados, TCC, um repositório TCC ou não, separado ou não do outro repositório, né? Os documentos externos entram no repositório institucional, direitos autorais, autoarquivamento, arquivos com relação aos formatos, né? Estatística do DSpace, equipes, relatório, arcadia e palavras-chave, interoperabilidade. As fichas catalográficas, a grande questão é, para que a ficha catalográfica nos relatórios de pesquisas, TCC, dissertação e tese? Porque alguém fala, é porque a ABNT diz que tem que ter. E está fazendo porque a ABNT tem que ter. Não temos pessoal. Mas a grande questão da ficha catalográfica é realmente por que a ficha deve existir no documento digital. Então, isso aqui fica, né, essa pesquisa também, para alguém estudar sobre isso, trazer isso. A gente não sabe a questão da ABNT, se vai fazer alguma revisão da norma. É como se tivesse perdido o sentido. É a catalogação na fonte, mas documento digital. Tá? E, na minha universidade, a ficha hoje ela é tida como uma certificação da biblioteca. E ela ganhou algo impressionante, que é o apoio docente. Eles não dão a nota se não tiver a ficha. A pró-reitora de graduação, ela me ligou para falar, Gracilene, a ficha não é um requisito curricular para a nota. Eu falei, ué, mas a gente sabe. Mas o sistema de biblioteca está cobrando. Eu falei, tá, não. É porque os professores amarrou isso à nota. Então, a ficha, ela quer sobreviver. Ela está pedindo socorro. E ela ganhou apoio, gente. O que nós demora para conseguir, ela consegue, tá? Então, está aqui. Pode passar a Cleidiane para mim. A Cleidiane. Então, aqui, né, como resultado, lá no trabalho, depois vocês podem olhar, DSpace é sobre atualização, formulário, estilo de formatação, negrito. O pessoal quer colocar negrito no DSpace, gente, nos textos, dá destaque, negrito, itálico. Então, tem tudo isso aqui, né? Questão dos metadados também, exclusão no formulário, submissão, curadoria, padronização, tudo isso a gente discute no grupo. Políticas, trabalho de conclusão de curso, né, de outras, quer dizer, de URI ou bases separadas, a gente tem 2 bases separadas, deve ficar no mesmo repositório, direitos autorais. Então, aqui a gente tem, né, lá no trabalho, a gente pode olhar a questão do acesso do autoarquivamento, se o aluno vai acessar com o login senha institucional, ou se vai ter um login próprio para fazer o autoarquivamento, equipe. Pode passar, que o meu tempo já acabou. Bom, então, a recorrência dos temas pode estar relacionada a diferentes fases de implantação. Pela linha do tempo, a gente vê, tem gente que está muito avançada, tem gente que está muito começando. O avanço do conhecimento científico também sobre o assunto, né? A atualização de software e tudo mais. Bom, a ideia era formar uma wiki das perguntas para que as pessoas possam ir lá e consultar, porque elas vão se repetindo. Então, se alguém aí, né, quiser se juntar, a gente pode levar essa questão do repositório do WhatsApp para outro patamar, tá bom? E as instituições que participam estão na memória do livro que vai ser lançado sexta-feira, tá bom? Então, tem um artigo que tem o nome de todo mundo. Então, este trabalho é de todos nós aqui, que faz parte desse Repositórios do Brasil. Obrigada.
Obrigada, Gracilene. Você pode ficar, Graci. Vamos convidar todos os autores para vir para o palco. Nós temos 10 minutinhos para perguntas e respostas. É para vir inteira, sem cair. Pode sentar, por favor. Vem Vanessa, Juliana, Tiago, Madalena, Paulo. Pode ficar à vontade, pode sentar em qualquer lugar. Excelentes trabalhos, provocativos. Estamos ficando ricos de conhecimento com essa tarde maravilhosa, onde tratamos de tudo um pouco. Essa sessão de Petrocult, ela traz uma abordagem desde as conversas e dúvidas de WhatsApp, a ciência cidadã, o ORCID, então, a plataforma do Indexar, como o Paulo trouxe, que lembra muito uma nossa plataforma aqui no IBICT também, como os recursos educacionais abertos, tema que eu fico feliz com as apresentações que a Rede Nordeste, esse ano, a gente vem fazendo alguns trabalhos, a gente estudou a gente estudou as recomendações da Unesco, então, assim, a Confoa vem concretizando todas as temáticas que a gente precisa entender e implementar dentro das nossas instituições. Completando com a rede brasileira, né, Juliana, que envolve todos e envolve tudo. Eu vou deixar agora, gostaria de saber se há alguma pergunta da plateia, se vocês querem conversar. Bianca Amaro está inscrita, é a primeira, por favor, ao microfone. Depois da Bianca, temos mais alguém? Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer que as apresentações foram sensacionais. Ju, você arrasou. Graci, eu achei sensacional a pesquisa. Para você ver que eu só não tenho ideia e vocês embarcam na ideia, mas eu já desenvolvi aqui rapidamente uma outra ideia. É para o desespero de vocês? Eu proponho, e ver o que você acha, né? Primeiro, eu não estou nesse grupo, eu estou achando isso o fim da picada, mas, enfim, o segundo vamos fazer, aí eu proponho para todo mundo, se todo mundo acha que pode ser uma boa ideia, eu estava discutindo ali com o meu chefe Washington, ele topou a ideia da gente fazer um workshop online, tá? Porque ninguém tem dinheiro para organizar nada, um workshop online onde a gente vai pegar essas perguntas e a gente vai discutir essas respostas. E também criar a wiki. Mas essa wiki deveria ser colaborativa. Ok, o IBICT cria, tá? Mas a gente vai fazendo as edições colaborativas. Isso se também a Ju topar, tá? Porque a Ju é a garota repositórios, então, se ela topar, se ela me deixar, eu faço isso. Então, eu gostaria de saber o que vocês acham dessa ideia, se pode ser uma ideia produtiva. Estou colocando aqui, porque eu sou quase uma pessoa democrática. Quem começa? Quem quer comentar? Eu voto positivo. Além de toda a pressão, que eu estou vendo vários joinhas aqui para mim, para eu dizer sim para a pergunta da Bianca, mas seria uma incongruência, né? Depois de eu falar sobre uma rede de colaboração e eu falar não. Então, eu digo que sim, topo isso aí. Então, vamos só combinar o evento e fazer a coisa funcionar também. Nossa, esperei tanto por este momento, né, da gente desenvolver, porque o grupo, ele realmente, o pessoal se esforça para responder, né? E aí, às vezes, as perguntas ficam repetitivas, como, né, tem repositório começando, e tem questões muito complexas também, né, que precisa de uma atenção maior para uma resposta que possa ficar ali, como ela vai ser sempre atualizada, porque a área, né, está em movimento. Então, sim, né, vamos fazer, eu topo. Eu acho que é bacana, eu acho que o grupo sobreviveu 8 anos, mas a gente não sabe até quando, e isso é muito importante. Eu acho que esse grupo está unido, ele está dedicado, né, para continuar.
E são perguntas ali que ninguém julga ninguém, todo mundo está ajudando. Sim, vamos fazer sim, Bianca. Bianca traz mais serviço, né? Obrigada, Bianca. Vamos lá. Proposta acatada. Ana Cristina, pode vir em seguida. Tem que baixar, tem que tirar, que é melhor. Obrigada, boa tarde. Sou Ana Cristina, da Rede Norte Brasil e Juliana, também estou na rede. E estou, neste momento, substituindo a Célia neste evento. E a gente faz parte, e para dizer que aquele número já aumentou, já estamos em 20, e tem mais alguns que estão em organização, pronto de lançar seus repositórios. É uma conquista, é sempre um movimento forte de construção, de apoio, né, para os outros que estão começando. Não é fácil, que todo mundo já sabe que não é fácil começar. Mas, depois que começa, a gente pega o rumo e segue de qualquer jeito, vamos resolvendo, né? Então, eu só quero parabenizar todos pelos trabalhos, são ótimos. Esse do workshop é maravilhoso da gente trabalhar coletivo, né? Inclusive, hoje, já sugeri para a colega lá da Fiocruz, para a gente trabalhar coletivamente o DSpace num próximo evento, né? Trabalhar as redes, porque nós estamos para instalar o DSpace 7 e todo mundo precisa aprender um pouco mais, né, sobre ele, que é uma conquista nova, há muitas coisas novas para aprender. A questão que eu queria falar ali com a Juliana sobre a rede, né, já falei, sobre esse script de dados lá do Arcade, né, Vanessa, como é que está essa disponibilidade desses scripts aí, né? Porque isso também facilita para a gente quando quer fazer esses relatórios, como é que está essa integração, se a gente quer integrar alguma informação, né? Como é que fica, se está disponível, tá? E o colega lá que fez o trabalho junto daquela junção toda daquelas informações, nossa, que coisa! Quando a gente vê isso aí funcionando, dá esses resultados, né? Eu já queria estar com aquela bolinha lá do BR-CRIS, a gente olha, muitos ainda não estão, né? Porque, como você falou, ainda são 60% apenas ainda, né? Então, parabéns a todos. Vou começar, então, Tiago, mas eu acho que o Tiago aqui vai ser dobradinha. Obrigada, Ana, pela pergunta. Todos os nossos scripts a gente deposita no GitHub, né, e no GitLab, então todos ficam disponíveis abertamente no GitHub, mas se você tiver alguma questão específica também, fala que a gente compartilha mais diretamente. Mas, no final, a ideia é isso, assim, a gente tem um acordo de cooperação técnica, inclusive, com o IBICT, para o BR-CRIS, né, toda essa experiência que a gente vem trabalhando na Fiocruz, via observatório, desde 2016, né, a gente constrói aí um conjunto de ações, um conjunto de scripts, falando assim, um conjunto de documentação, e eu acho que, no final, isso tudo precisa ser agregado, precisa ser trabalhado junto, né, e toda a perspectiva desse acordo de cooperação técnica é exatamente para apoiar essa ferramenta nacional e avançar também tudo aquilo que a gente está aprendendo aí, trocar, para que a gente fortaleça de forma mais ampla um sistema de informação científica nacional, né, e que aí todos nós aqui vamos ser beneficiados, né, a partir disso, de todo esse trabalho. Acho que o Tiago também tem. Só complementar, né, essa parceria que a gente acaba construindo, ela é importante para os avanços. A intenção é que todos os códigos da gente sejam disponibilizados, né, e há uma preocupação de torná-los bem mais acessíveis. É o caso, né, que a Fiocruz tem feito, todos esses códigos do BR-CRIS, a intenção também, né, essas identificações que a gente consegue fazer, até mesmo para que o projeto possa ser replicado em outros contextos. Então, a intenção é sempre estar compartilhando esses códigos. Nem sempre eles são tão compartilhados de uma forma acessível para não programadores, porque falta suor, né, a gente troca o pneu com o carro andando, e a gente precisa aumentar aquele número de teses e dissertações que estão sendo certificadas, ao mesmo tempo que vão surgindo vários outros desafios, mas a intenção é que esteja tudo no GitHub, né, principalmente os códigos que a gente tem trabalhado no BR-CRIS em outras frentes também, a exemplo da Fiocruz. Maria Helena, tem alguma pergunta, você falou? Pessoal, então, deixei alguma pergunta aí.
Eu vou convidar todos para fazermos uma foto, encerrar a sessão dentro do horário. Por favor, muito obrigada a todas as apresentações. Em nome da organização, a gente agradece, então, a moderadora e a todos os autores. E, nesse momento, a gente gostaria de convidar todos vocês para um breve intervalo com a apresentação musical do Grupo Tabilo, que é formado por alunos da Escola de Música da UFRN, que tem inspiração nas origens nordestinas e norte-rio-grandenses. Em meia hora, nós retornamos às 4 horas, gente.